Tati Biela e hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante no nosso segmento, a contratação. Funcionários. E toda empresa precisa de funcionários. E uma frase, Alex, que você vai lembrar bem agora. Lembra do seu amigo quando disse: não se preocupe se a sua empresa está precisando de funcionário. Isso é um bom sinal. Isso é sinal de que você está crescendo. Isso mesmo. Tudo bem, Alex? Não tenha medo de crescer. Foi isso que eu escutei. Tudo ótimo. E aí, você tem alguma experiência para falar sobre funcionários na parte mecânica? Vamos falar da parte mecânica. Então, já são 14 anos trabalhando aí ao lado de colaboradores, funcionários, né? E lidando com clientes. E assim, a gente aprendeu. A gente aprendeu algumas coisas, né? A gente adquiriu experiência e com algumas personalidades que não se deve contratar jamais. Exatamente. Olha, a gente não tem nenhum quadro, nenhuma equipe de RH, nenhum psicólogo especialista em contratação. Então, a gente vai ali testando, arriscando, né? A gente teve o nosso primeiro funcionário, a gente acertou muito, né? Por mais que ele não sabia nada. A gente teve medo em contratá-lo, porque era uma responsabilidade, né? Ele era menor de idade, eu acho também, né? Era, mas ele queria muito trabalho e foi, sem dúvida, posso tirar o chapéu para ele, um menino excepcional. É o caráter, né? É. Ele não sabia de nada, mas ele tinha vontade, tinha um bom caráter. E isso foi predominante. Ele era fora da curva, pau para toda obra. Isso aí. Foi um dos primeiros funcionários, infelizmente não ficou com a gente por causa de uma praga. E eu vou falar aqui uma frase para ficar na sua cabeça. Uma maçã podre. Praga tem que ser retirada da lavoura, porque se ela não for retirada da lavoura, ela contamina, tá? Praga contamina a lavoura. Segura essa frase. E por causa de uma praga, digamos assim, tivemos aí uma mão de obra contaminada, né? Uma mão de obra contaminada. E o interessante, Rose, que essa contaminação, como que ela se dá? Ela é aos poucos. Devagarinho. Ela vai vindo aos poucos, e aí ela vai passando amizade, ela vai passando afeto, e aí ela consegue a atenção daquele funcionário bom, ela consegue a atenção daquele funcionário bom, e aí essa maçã podre começa a contaminar. Ó, tá vendo isso? Ó lá, ó. Eu vou te falar uma coisa. E aí vai contaminando e vai desanimando eu não sei se a parte boa da empresa. Eu não sei se você se recorda, mas eu tenho ali um feeling quando eu falo, tem que mandar tal pessoa embora. Uhum. Ou você faz o que eu tô falando, ou você vai ver dar merda. E depois vai escutar eu falando, eu te avisei. E aí eu tenho que escutar várias vezes a boa e velha frase que todo homem casado escuta: eu te avisei. Essa pessoa, uma dessas pragas, digamos assim, essa pessoa foi contaminando, e lá atrás ela deu um indício que ela tinha que ser mandada embora. Logo no início ela já deu indício. Ela deu indício e a gente não mandou, a gente segurou por quê? Infelizmente, a gente tinha um problema chamado dó. Ai, ele precisa do serviço, tadinho. Ele ajuda a mãe. Ai, tadinho. Não, mas não foi. Foi sim. Foi isso, mas é porque também a gente tinha muito... Isso acontece em muitas lojas. Você ter muito trabalho, você ter muito serviço e você não dá conta. Então, mesmo que o cara é ruim, o cara é uma maçã podre... Você vou ver se melhora, vou conversar com ele. Aí ele melhora 2 semanas e depois continua a mesma coisa. Exatamente. Não é isso? Então, sempre acontece dessa forma. Então eu vou falar aqui, ó. Tá dando trabalho, tá dando dor de cabeça, pare de postergar, porque esse cara vai te dar prejuízo. Tá? Vai te dar prejuízo. Vai te dar prejuízo. Ele vai levar pessoas boas pra fora, ele vai fazer coisas erradas na sua empresa para prejudicar você, infelizmente através de clientes. E isso acontece, a gente viu isso acontecer, tentando prejudicar a gente, fazendo coisas erradas com clientes. Isso a gente não admitia, né? Enfim. Mas existe também outro tipo de funcionário que a gente também chegou a contratar, mimizento.
Aquele funcionário mimizento que tudo reclama. Nada para ele tá bom, sempre ele tem uma observação negativa para fazer. Eu não aguento mais isso, isso não é para mim. É toda hora uma reclamação. Esse tipo de funcionário também, pelo amor de Deus. Né? É aquela personalidade que se importa com tudo e tudo ofende ele, sabe? Então, por exemplo, alguém criticou uma forma dele executar determinado trabalho. E não foi os donos da empresa. Pronto. Já é motivo. Já é motivo. Alguém falou com ele um pouquinho mais alto que o normal. Às vezes porque estava passando uma moto, fazendo barulho, passou um caminhão. Já é motivo. E ele já é motivo. Gritou comigo. Entendeu? Falou assim Cheio comigo. de 9 horas. Ele não consegue... eu achei estranho a forma que aquela pessoa me tratou. Chegar no final do dia e falar assim, fulana, vem cá um pouquinho. Hoje você falou assim comigo? Por que você falou assim comigo? Entendeu? Não consegue dar a oportunidade para a pessoa, antes de julgar, de explicar ou de falar, não, eu nem percebi que eu te tratei mal, mas se eu te tratei, desculpa. Então, Alex, mas o mimizento, ele às vezes é um mimizento, é bom de serviço, mas é mimizento. Mas o problema é quando ele quer dar ordens no teu negócio. Esse é o pior. Sim. Ele é mimizento e ele ainda quer dar ordem. Ele não quer ser mandado. Não, entendeu? ele quer que seja do jeito dele. Que a gente enxergue com os olhos dele e entenda com a mente dele. Que seja do jeito dele. Exatamente. Eu lembro que eu tive um funcionário mimizento, que ele chegou em mim, você lembra disso? Ele chegou em mim e falou assim, olha, eu continuo trabalhando com você. Ele era um ótimo funcionário, mas só se você mandar fulano embora. Eu falei, mas agora isso é condição? Sabe, a pessoa, agora vai dar ordens aqui dentro. Você já pensou se eu deixasse? Não, eu vou mandar a pessoa embora pra ficar com você. Então, e ele se sentia ofendido por esta pessoa, só que em momento nenhum ele ia lá e conversava com a pessoa, falava, olha, eu estou me sentindo ofendido da forma que você está me falando. Às vezes acertava as coisas, só que o mimizento, ele não consegue fazer isso. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele só reclama. Eu acho que você não chegou a ver esse episódio. Uma vez eu cheguei na loja, tava tendo um atrito lá entre funcionários, né? E aí, eles chegaram pra falar comigo, tá acontecendo isso. Menina, eu fiquei brava. Chamei todos eles, falei assim, olha aqui, ó. Lembro. A partir de agora, eu não quero saber de nada. Se vocês tiverem um problema com vocês, resolvam. Eu quero saber das coisas bem feitas sendo executadas aqui dentro. Agora, picuinha, pelo amor de Deus, né? Nem a Nina faz picuinha, vocês vão fazer picuinha. Eu comi o rabo deles, entendeu? E nunca mais eu tive problema com picuinha. De trazer fofoquinha ou trazer intriguinha um do outro. Coisinha boba, sabe? Boba, Outro tipo de funcionário que a gente já teve. O funcionário lambão. Funcionário lambão. É assim, hoje eu ainda estava conversando com a Rose, quando a gente estava falando sobre o podcast, antes de fazer o podcast para vocês, estava conversando com a Rose sobre isso. Existem muitas formas de ver o negócio, de se enxergar a oficina, né? Então, por exemplo, no nosso caso, eu vim de uma doutrina de higiene, de ficar tudo muito limpo, entendeu? Mas nem todo mundo enxerga a necessidade disso, e também não está errado. Cada um tem o teu negócio, tá no positivo, tá bom. Tá no positivo, tá bom, exatamente. Mas no nosso caso, a gente procurava deixar tudo sempre limpo. Era a cultura da empresa. Isso, e aí, cara, aqueles funcionários lambão, sabe? Vai trocar óleo da suspensão dianteira e deixa cair aquele óleo preto no chão e um passa, pisa e leva pra lá e leva pra cá e no final do dia tá tudo cagado de óleo, cara. E aí daqui a pouco a mão do cara tá suja, ele pega e limpa aqui na bermuda, limpa na camisa. E tá parecendo um pano de chão. Tá tudo cagado, tudo sujo e fica aquela oficina suja. É muito feio. A gente não aceitava isso, a gente acabava impondo ali as condições. Tem que limpar, tem que cuidar do quadro, tem que fazer isso. Mas nunca deixa de ter um lambão. E pode ser que seja um lambão bom de serviço. Isso. Mas você tem que estar ali cutucando ele para ele se manter na organização. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Boa parte dos funcionários lambões, eles são lambões por causa da cultura da empresa. Às vezes o próprio dono da empresa é um lambão também. Então ele não tem nem argumentação para falar do cara.
Não é isso, ele pra não liga, né? corrigir. Ele não liga. Então, Pra ele aquilo ali tá bom, é daquele jeito que tem que ser e não está errado, viu? não, fez algum serviço, deixa a ponto- ferramenta no chão. É a Isso. cultura da É empresa. a cultura, é o ponto de vista, é a forma de trabalho de cada um. Tem muitos lugares que trabalham de outras formas e tá funcionando tudo perfeitamente. No nosso caso, a nossa cultura era de manter a organização, porque a oficina era muito aberta ao público. Sim. Então, isso além de vender a nossa imagem, a gente fazia questão daquela organização ali, continuar com aquela organização. Mas boa parte dos funcionários hoje que trabalham em lugares, às vezes, até um pouco insalubre, bem bagunçado, isso aí é devido à cultura dos proprietários. Entendeu? Não é culpa do funcionário. Aí você reclama que ele é lambão, que ele é bagunceiro, mas olha você. Qual é É o exemplo. É o exemplo. Eu lembro muito que o seu pai falava assim, um exemplo que o seu pai dava, que quando ele trabalhava lá no Rio Grande do Sul, certa vez ele estava lá encarregado um monte de gente, né, um monte de homens, e ele pegava, tá vendo que tá todo mundo sentado sem fazer nada, ele pegava uma vassoura e começava a varrer, para ver se aquilo já mostrava para eles, pô, eu tô fazendo isso, vocês não podem fazer? Eu tô cuidando do negócio, vocês não podem. Você lembra dele falar isso? Então a gente mostrava que vai fazer serviço, volta a ferramenta pro lugar. Então a nossa cultura é essa. E caso eles não voltassem ou tivesse sujo, a gente já falava, o que é isso aqui? Quantas vezes você não falou pro menino, ô fulano, mas o que é isso aqui? Que bagunça que é essa? Que sujeira que é essa? Ah, não, vou limpar. Ou seja, você já tá ali falando, né? Agora outro funcionário, Alex, lembra outro aí, outro tipo de personalidade. É o sabe tudo. Sabe tudo? É o sabichão. É o sabichão ou é o bom de lábia? É o bom de lábia. Ele chega para você e fala, olha, trabalhei nesse lugar, naquele outro. E no último que eu trabalhei, eu fazia pedido de peça, eu vendia, eu administrava, eu era consertava gerente. a moto, fazia tudo. Esse funcionário existe. Nós contratamos esse tipo de funcionário. Existe. E aí, na hora que ele se deparou com uma rampa, uma bancada e um quadro de ferramenta... Ele trava. Ele não travava, só que o que acontece? Ele não era produtivo. Ele não fazia o serviço, ele travava. Um trabalho que era para ele fazer em 10 minutos, ele levava meia hora, 40 minutos. E depois tinha a coragem de me chamar e falar, tá vendo? Eu fiz. Eu falei, tudo bem, amigo. 3 horas de serviço. Você fez, só que você não foi produtivo. O tempo hábil para você fazer esse serviço bem feito é no máximo 10 minutos. Você levou 40. Agora, assim, além dele chegar com uma boa lábia, né? Porque esses são os piores. Eles falam demais, mas faz de menos. Isso. Tem um funcionário que, às vezes, a gente já teve também esse tipo de contratação, que sabia, que falava até pouco, sabia, né, trabalhava muito bem, tinha o problema de demorar muito no serviço, bastante ali, trocar uma relação levava 1 a 2 horas. E, enfim, né? Mas era um funcionário maravilhoso. A gente imagina até que ele tinha um grau de autismo, não sei se você lembra disso, a gente imaginava por causa do jeito, da limpeza, da organização em excesso que era, né? Só que esse funcionário tinha um problema que é um problema muito grave quando o funcionário tem. E eu vou falar, não é só o problema no caso desse, especificamente, não é só esse problema. Tem outros problemas que agravam muito você contratar e deixar essa pessoa contratada na sua empresa. Que é o caso de entorpecente. O vício, né? E dívidas. O cara tem dívida ou o cara tem algum vício, não dá. Ele pode ser o pica das galáxias, o melhor mecânico que você tem, não dá. Você imagina o seguinte, você vai contratar um cara que ele acabou de sair de um casamento, ele tá pagando... Tem cara que paga 2 pensões para 2 mulheres. Aluguel, pensão. Então, 2, 3 pensões e ainda tem o aluguel. Então, ele já começa o mês... O serviço nunca vai ser bom com para uma ele. dívida de R$1.000, de R$1.500, de R$2.000. Ele já começa o mês com essa dívida fixa dele, entendeu? Ele acha que é culpa do emprego. E às vezes, tipo, ele não é um mecânico top para ter um salário top. Ele é um meio oficial ou ele é um ajudante. Nestas condições, a gente já recebeu um rapaz para entrevista que ele pagava 2 pensões e ainda pagava aluguel onde morava. Então ele já começava o mês com quase R$1.300 de dívida. E ele era um ajudante, ele ia ganhar R$1.800. Ou seja, esse trabalho nunca ia estar bom para ele. Entendeu? Sempre ia ser culpa do trabalho, do salário da empresa que não paga bem. Então, assim,
É bem complicado esse tipo de funcionário, entendeu? E o que a Rose há pouco falou é o funcionário que tem vício e que ele deixa esse vício afetar o trabalho. Então, por exemplo, nós tivemos um que ele saía para almoçar e não voltava. E não Sempre tinha uma desculpa. E não avisava, e não atendia o telefone, e não mandava mensagem, e não visualizava a mensagem. Ele simplesmente sumia. E você imagina assim, você tá, por exemplo, eu trabalhava na oficina do lado dele. E eu tô fazendo minha moto ali, uma revisão, tenho horário para entregar, e peguei uma para ele fazer também. E tinha mais outro trabalho. Então ele começava, estava no meio da revisão, ele ia almoçar e não voltava mais. Então eu tinha que terminar a minha e ainda terminar a dele. A responsabilidade era nossa. Porque a responsabilidade era nossa. E não só isso, tinha vezes que ele sumia 3 dias. Sumia, não dava sinal de vida, chegava com atestado, né, E a Rose? gente até achava que era devido à questão que a gente achava que ele tinha, esqueci o nome da palavra. Autismo. Um grau leve de grau autismo. de autismo, mas não questão do autismo, mas a gente tempos depois veio saber que era vício, porque assim, a gente não queria acreditar que aquela pessoa estava envolvida com alguma coisa errada, né? Mas enfim, a gente teve que mandar embora porque já chegou a ficar insuportável e assim. Nós tentamos, né? Porque ele ficou lá o quê? 1 ano? Não chegou isso não. Mas não chegou. Mas ele ficou um tempão. Ficou uns 8 meses. Nós tentamos, porque ele era educado, super educado. Sabia trabalhar e tal. Ele era gentil com todo mundo. Ele sabia trabalhar. O que atrasava um pouco o serviço dele? Como ele era extremamente preocupado com limpeza, então dependendo do trabalho ali que ele achasse que tivesse sujo, por exemplo, ele pegava lá um espelho de freio, ele desmontava a lona para trocar e pegava o espelho de freio. Se tivesse um pó ali, só um pó, não tivesse nada incrustado muito sujo, ele não se contentava só em bater um ar. Ele tinha que deixar um espelho. Não, ele tinha que lavar, deixar extremamente limpo tudo, entendeu? E dependendo do que você está fazendo, não é produtivo isso. Agora, a gente teve outros tipos de funcionário e assim, o funcionário ele é importante para a empresa depende do funcionário. A gente vai crescer. É um colaborador. É um colaborador, né? A gente teve vários funcionários maravilhosos também, né? Assim, tem os problemas que a gente vai assim aprendendo a não contratar determinados tipos de pessoas. Existe o contrato de experiência justamente para isso. Boa parte dos problemas não aparece muitas vezes no contrato de experiência. Mas, assim, hoje eu vejo uma demandada muito grande por pessoas contratando MEIs. Isso é um risco muito grande. Porque a qualquer momento você pode ser... A pessoa pode ser enquadrada como um funcionário, porque ele mantém todos os requisitos ali da prestação de serviço, do vínculo empregatício. Então, assim, isso é pessoalidade, a não eventualidade, ou seja, a pessoalidade é uma pessoa física, não eventual. O cara tá indo todo dia. Ele tá cumprindo horário. Tá cumprindo horário, tem subordinação, recebe salário. Muitas vezes o salário no mesmo valor. Aí faz o MEI tirar uma nota fiscal no mesmo valor. Isso vai enquadrar ele como um vínculo empregatício e você vai ter que pagar todos os direitos para ele. Qualquer juiz vai entender, interpretar que houve uma maquiagem ali da questão do vínculo empregatício. Então, muita gente eu vejo fazendo essa demandada aí. Vou contratar funcionário não que dá dor de cabeça, dá trabalho, e eu quero só contrato se for MEI. MEI, gente, MEI é o seguinte... você que está escutando a gente aí, MEI é assim, tem um mecânico que você confia que é muito bom, tá? E ele é MEI, e assim, você tá com excesso de trabalho na sua oficina e você vai fazer uma contratação provisória. Olha, fulano, eu preciso de alguém para... Presta serviço para sua oficina. Que vai prestar serviço, ele vai lá terminar aquelas motos. Isso é permitido, isso é trabalho terceirizado. Vai receber, você vai pagar para ele e depois ele vai embora. Não é sempre. Não é sempre. Agora, se ele tiver que entrar num horário e sair em horário todo dia, esse cara ele vai procurar um advogado, o advogado vai... Nossa! Vai te ferrar na hora, vai ser fácil. Existe um princípio chamado princípio da primazia no direito do trabalho. Esse princípio significa o quê? O que vale são os fatos.
Independe de contrato, não importa para mim que contrato que você fez. Agora, princípio da primazia, tá? O que vale são os fatos. Se o funcionário provar que ele tinha salário, que ele tinha subordinação, pessoalidade, etc., ele vai ser enquadrado sim, vai ter o vínculo empregatício, independente de ser MEI ou não. Agora tem um detalhe, Alex. Nas contratações, quando você vai fazer uma contratação, você tem que se resguardar. Por exemplo, muitas pessoas não querem contratar mão de obra. Vou ter concorrente, o cara vai vir aqui, trabalha 1, 2 anos, sai e vira um concorrente. Na contratação, né, antecedente à contratação, você pode fazer um contrato de trabalho e colocar, por exemplo, eventualmente que ele não pode ser concorrente, não concorrência. Você pode fazer isso. Por exemplo, um período de 2, 5 anos. Eu não sei qual que é o período permitido lá nesse contrato, mas se você vai fazer uma contratação com seu funcionário, você está com medo dele virar seu concorrente, dele usar a sua empresa só para aprender, você pode usar essa cláusula a seu favor. Isso, porque... Não concorrência. Não concorrência. Eu vou explicar o porquê que isso acontece bastante. Às vezes você pega um rapaz e ele não sabe nada. Então você vai, além de ser a escola para ele, você vai pagar para ele. Entendeu? Ele não, você vai para uma escola estudar, você paga para aprender. Lá ele vai aprender e você ainda vai estar pagando para ele. Porque você quer um trabalhador para te dar lucro no futuro. E aí o que acontece? Daqui 2 anos, quando ele começa a se pagar, ele ainda nem conseguiu pagar o investimento que você fez nele. Quando ele começa a se pagar, quando a produção dele começa a pagar o salário dele e sobrar um pouco para você, ele começa a achar que ele já pode sair, que ele já aprendeu, que ele não precisa mais de você, entendeu? E aí você vê que você foi usado apenas como escola e ainda pagou o salário pro cara. Então isso que a Rose falou é uma forma de você se proteger disso, né, Rose? Sim, um acordo, né, no contrato de trabalho, não ser um contrato genérico, né? Ter ali as regras, deveres que aquele funcionário vai fazer, todas as responsabilidades dele, e ter ali a não concorrência e a confidencialidade. Então, isso são formas de você garantir que aquele cara saia e não vire um concorrente. Ele pode até sair, virar um concorrente de outras formas, mas diretamente no CNPJ, no CPF dele, ele não vai ser. Porque ele corre o risco de levar a pagar uma multa e por isso. Pagar uma multa. Né? Então, assim, abrir... É uma possibilidade. Existe essa possibilidade. Sim, você contrata um cara e ele sai e monta uma oficina do teu lado. Isso. No contrato você coloca que se caso ele sair, parece que é isso que eu entendi, né, Rose? Se caso ele sair, ele tem um período... Que ele não pode abrir concorrência contra você. Que ele não pode contra o ex-empregador, né? Exato. Contra o ex-empregador. Mas isso é uma coisa que poucas empresas falam, né? E fazem, né? Geralmente, vem um contratinho lá da contabilidade, genérico, de qualquer jeito, sem regra de nada. Bem básico. Então, o que eu sugiro? Faça um contrato com as suas cláusulas. Você elabora o seu contrato da sua empresa. Questão de vestimenta, né, no caso uniforme, a questão de horário, a questão ali da confidencialidade, da não concorrência, a questão ali de faltas, né, o que é grave, o que não é, se ele faltar, o que ele vai perder, se ele tiver algum tipo de benefício, enfim, tem que ter ali um contrato da empresa, e cada empresa tem o seu tipo de contrato, né, o que ela as regras dela ali, mas... A gente teve outros tipos de funcionário, a gente contrata, né? A gente errando que a gente acerta. Sim. E muitas vezes a gente mais erra do que acerta para a categoria funcionários. Exatamente. Isso é natural, acho que muitos segmentos, né? E quando a gente acerta, a gente tem que valorizar aquela pessoa que está ali do teu lado. Sabe, o cara tem que ser valorizado, o cara tem que estar ali, você tem que ver que aquela pessoa, ela tá vestindo a camisa. Existe os funcionários fora da curva. Existe o cara bom que não é valorizado. Existe bastante. Mas ele não é valorizado muitas vezes por causa das pragas que tem. Você tá entendendo? Porque muitos empregadores pensam que funcionário é tudo a mesma coisa, e não é. E perde um talento porque já sofreu tanto com, que trata ruim com a a maçã pessoa podre. Boa. Isso, então a maçã podre, voltando ao início da conversa, a maçã podre, ela sempre vai te dar indícios que ela é uma maçã podre.
Sempre, sempre. E você não pode ignorar isso. Não. Você tem que levar isso em consideração. E quando você identificar isso, porque a maçã podre, ela vai te demonstrar que é podre, você já tem que correr com ela. Praga Não contamina a lavoura. Não pode deixar enraizar, porque senão vai estragar os seus bons funcionários. Esses funcionários vendo que pô, o cara chega atrasado, o Alex não fala nada, a Rose não fala nada, peraí, Isso. eu vou começar a chegar atrasado também. Aí começa as picuinhas, começa Sabe aquele funcionário? Existe esse funcionário também, que é assim, ó, nós já tivemos um. Ele tinha que entrar 8 horas, ele chegava 8h10, 8h15, 8h20, todo dia. Aí falamos, Rose, vamos fazer o seguinte... Vamos passar ele para 8h30. 8h30. Ele chegava 8h40, 8h45, 8h50. Vamos passar ele para 9 horas. Ele chegava 9h10, 9h15, 9h20. Isso, ele nunca vai melhorar isso. Ele nunca vai melhorar. É dele. Só que aí se você não punir ele, o que acontece? Os outros vão falar, pô, por que eu tenho que chegar no horário e cumprir tudo certinho, ele não chega e não tem... Tem que ter punição. E não tem punição. Entendeu? Então, ou punição... uma bonificação por horário. Sim, pode ser. Ou você dá uma bonificação para quem cumpre o horário direitinho. Não, para quem não burla nenhuma regra. Isso, e aí ele vai deixar de ganhar isso porque ele tá burlando, ou uma punição. Você está falando aí, eu tô lembrando aqui a questão de dívida, a mesma coisa de dívida. O cara que é endividado, ele sempre vai achar que o trabalho é ruim, que ganha pouco, e aí Sim. ele contamina as pessoas, né? Vai contaminar todo Ganha mundo. mal pra caramba. Ah, não, em tal lugar ali tá pagando mais. Mas ele adora fazer uma dívida, aí pra qualquer coisinha ele te deixa. Outro tipo também de risco de funcionário, eu falei aqui que é pra gente colocar nos contratos de trabalho a cláusula de não concorrência. Mas tem funcionários que faz concorrência com a gente dentro da nossa oficina. Tem. Que quer vender peça, porque às vezes faz alguns esquemas na casa dele, quer levar serviço, quer aliciar cliente. Esse tipo de funcionário, você tem por direito mandar ele embora por justa causa. Porque ele está criando concorrência com o empregador que tá pagando ele. Então, assim, tem N coisas na lei que você pode deixar em evidência no contrato de trabalho justamente para você se resguardar, né? E, obviamente, você vai ficar selecionando pessoas até acertar. Não vai contratar de primeira pessoa, vai ser igual a gente teve a sorte de contratar e ser um cara top. Vai ter outras contratações, até você falar, não, essa é bom. A gente teve funcionário que ficou 6, 7 anos com a gente, né, trabalhando, sempre bacana ali, de boa, vestia a camisa da oficina, abria e fechava a loja, ganhava mais por isso, né, porque a gente sempre foi parceiro ali dos funcionários, dava a responsabilidade de acordo com que eles, né, tinham a capacidade. Uma outra coisa também, Alex, funcionário não pode ficar ocioso. O funcionário, ele sabe que ele tem ali a questão de as obrigações dele e ele tem que saber o que ele vai ter que fazer. Muitas vezes, por culpa dos administradores, ali do balcão, da pessoa que é responsável pelo andamento do serviço, o funcionário fica ocioso, não sei o que eu vou fazer, não tem uma logística dos serviços, sabe? E aí acha que o cara que tá à toa, o cara tá no celular à toa. Mas às vezes é você, a cultura do dono da empresa, que está ali atrapalhando, né, o desenvolvimento do seu funcionário. Outra coisa também, se você tem um funcionário ruim, às vezes ele não é pro teu negócio. Às vezes ele vai ser bom, vai desenrolar em outras áreas. Você não tem que ficar segurando esse profissional ali contigo, às vezes por dó, por alguma coisa, porque você talvez está tirando dele a possibilidade dele crescer em outra área. Dele crescer em outra área. Entendeu? Dele se desenvolver em outra área, porque tem muita gente que põe pessoas para trabalhar aí, às vezes no balcão, que não leva jeito para balcão e briga e deixa a pessoa até traumatizada. Eu me lembro que eu ia numa loja ali perto da loja, me lembro de ver a dona da loja maltratando a funcionária, sabe? E aquilo pra mim era um absurdo. O jeito que ela maltratava aquela funcionária saiu dali traumatizada, com vontade de não voltar mais pro trabalho. E o dono da empresa tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes ele não ensina o funcionário a trabalhar, não tem uma metodologia, um processo, e ele quer exigir do funcionário que ele já saiba. Tudo bem, na mecânica tem que saber. Agora vem cá, o óbvio ele tem que ser dito. Tem que ser dito. Então, faça treinamentos gravados,
tá? Para você não perder tanto tempo. Organize a sua empresa, dessa forma você vai ter aí um quadro de funcionário muito mais funcional, né? E essa questão de ficar postergando para mandar embora, Isso. você vai ficar no prejuízo Isso. sempre. Vai Então, ter muito mais prejuízo do que você postergando aí a saída dele, do que você mandar ele embora e passar por outra contratação. Porque às vezes o funcionário bom está do lado de fora, não está dentro da sua empresa. Então, resumindo, Rose, pela nossa experiência, finalizando aqui, né? Pela nossa experiência, erramos bastante em querer manter a maçã podre. Alguma, não é questão de errar. A gente passou pela experiência negativa. Hoje, por exemplo, se a gente vai contratar, a gente já tem um feeling, opa, peraí, deixa eu mandar esse peão embora. Não fica com ele. Então, mas para quem está escutando a gente... As características principais a gente diz. Isso. Você deu o indício de que é uma maçã podre, não segura. Porque vai contaminar os teus frutos bons ali. Isso aí. Praga, frase do podcast, praga contamina a lavoura. Não deixa nenhuma praga contaminar a sua lavoura aí. É isso aí. Tá bom? Até o próximo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.